Olá, esse é mais um programa do TV Naik e hoje nós trazemos um convidado muito especial, o professor Dr. Ramon Andrade de Mello, oncologista clínico, professor da Escola Paulista de Medicina, pós-doc em Inglaterra. Ramon, coloca para nós, hoje o tema nós vamos discutir um pouco sobre a questão do Covid e o paciente com câncer. O câncer vem na frente? Como é que é essa história para a gente? Olha, Marcelo, o câncer é uma doença que realmente tem uma mortalidade muito grande quando não tratada de forma precoce, né? Então, o paciente que está assistindo a gente e que tem o diagnóstico de neoplasia ou que tem a suspeita de neoplasia, ele deve procurar um médico com muita urgência, porque ao contrário de que muita gente às vezes pensa, o câncer não tem cura. De certa forma, alguns tipos de câncer têm cura sim, quando diagnosticados na forma precoce, né, naqueles estadios iniciais, e que tratados de forma adequada. Dou aqui alguns exemplos: o câncer de mama, estádio 1 inicial, o carcinoma in situ da mama. Então, esses tipos de neoplasia têm um prognóstico, ou seja, tem um resultado muito bom se você considerar o segmento de 5, 10 anos de tratamento de uma forma geral. Então, é muito importante não adiar os tratamentos oncológicos e seguir em frente com o diagnóstico, com as biópsias, com o rastreio. Porque alguns pacientes até dizem para mim, eu não vou para o médico porque eu tenho medo de pegar Covid. Mas Covid você pega muito mais fácil num restaurante, numa praia, no próprio metrô do que dentro do hospital. Olha que interessante, o TV Naik ele faz conexão com informação. O Dr. Ramon colocando informações precisas. O câncer ele não espera, ou seja, quanto mais precoce você fazer o diagnóstico e tratar, né, Ramon, nós conseguimos ter êxito no seu tratamento. E mesmo que não seja cura, você manter o paciente vivo por anos e décadas. Verdade. E se você chega com o diagnóstico atrasado, isso você não consegue. Então, por exemplo, paciente que tem uma doença inicial ou uma doença avançada que foi para o cérebro, caso não tenha ido para o cérebro, é totalmente diferente a evolução. Então, Ramon, então assim, nós não podemos deixar de fazer nada com relação à parte do câncer. E eu gostaria que você me comentasse a publicação na qual você fez parte em 2020, na Lancet Oncology, com relação ao paciente com câncer e Covid. Dr. Marcelo, muito obrigado aí pela pergunta, ela é excelente. Em 2020, a gente publicou, nosso grupo da Paulista, né, e da Uninove, a gente publicou em parceria com colegas de 21 países, né, num estudo centralizado na Europa, os guidelines internacionais, né, para o tratamento do câncer durante a pandemia da Covid-19. Então a gente reuniu recomendações de 21 sociedades médicas, inclusive aqui a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a da Sociedade Brasileira de Cancerologia, a Sociedade Portuguesa de Oncologia, entre outras, e a gente fez um grande, um grande estudo de recomendações para os pacientes. No que diz respeito assim, a alguns pontos chaves, era justamente essa primeira questão que a gente tinha falado aqui: o tratamento do câncer não pode parar, tá? Como você falou muito bem, o câncer, quando está numa fase muito inicial, você pode ter uma remissão completa da doença por vários anos, ou até mesmo sempre. E quando está em fases metastáticas, você consegue controlar a doença e às vezes até triplicar a sobrevida do paciente. Então, uma coisa até que eu costumo falar para os meus alunos de doutorado e para os meus residentes é que a ciência oncológica ela evolui tanto que eu acredito que nos próximos 20 anos o câncer vai ser tratado como é hoje uma diabetes ou uma hipertensão. A gente sabendo às vezes que é uma doença que pode chegar sem cura, né, mas que pode ser controlada durante muitos anos. Então essas nossas recomendações internacionais foi muito explícita a dizer que o diagnóstico e o tratamento do câncer não pode parar. As cirurgias, as biópsias, tudo isso deve ser mantido num fluxo de prioridade face à grande mortalidade dessa doença. Além disso, também, a gente colocou com relação às questões sobre quimioterapia, imunoterapia e terapia-alvo. Isso também não pode parar. Os pacientes, mesmo com doença de tratamento paliativo, muitas vezes esse tratamento paliativo, ele tem esse nome porque ele não tem, vamos dizer assim, uma intenção de cura, mas ele tem uma intenção de controlar a doença e... Por um período longo. Por um período longo. Então até poderia dizer um tratamento de manutenção, né? Outro termo, né?
Então você também não deve parar esse tipo de tratamento. E outra coisa também que é muito importante são as rotas de tratamento dos pacientes dentro das instituições, né? A gente sabe que aqui em Bauru, no NAIC, há rotas de segurança que os pacientes entram e estão mais seguros dentro da clínica do que fora, né, com relação à questão do Covid, tanto em hospitais como em São Paulo também, como o Albert Einstein, o 9 de Julho, são hospitais que têm rota de segurança muito, muito bacana. Então, assim, tudo isso está dentro desse padrão das nossas recomendações internacionais publicadas nesse artigo da Lancet Oncology ano passado. Isso é muito importante. O Covid ele não pode ser desprezado, como nós nunca desprezamos, mas nós não podemos diminuir a importância, o diagnóstico do câncer, porque realmente o câncer ele tem uma fatalidade altíssima com relação a isso. Interessante, uma publicação europeia em 2020 colocou que não só no Brasil, para as pessoas saberem, que houve uma diminuição nos ambulatórios de cirurgia e quimioterapia por causa do Covid. Lá na Holanda, né? A gente sabe que realmente houve uma restrição, houve a questão do lockdown, mas o que acontece? O que nós estamos percebendo de uma forma indireta, ainda não temos dados, chegando pacientes com doença muito avançada. É verdade. Então são pacientes onde a atuação do oncologista clínico ele vai ser mais frustra, porque a doença avançada você tem a limitação da condição do paciente. Então você pega um tumor de intestino, um carcinomatose, então que é situações mais difíceis. Então, a atenção teve sintomas ou teve exames que precisa fazer, olha, eu tenho risco de câncer de intestino, faz 4, 5 anos que eu não faço a colonoscopia, tem muitos pólitos, não deixe isso para depois, porque o diagnóstico precoce é uma das chaves das armas da cura. Dr. Ramon, e um tópico que muitos pacientes perguntam, e a vacinação? Olha só, a vacinação, embora tenha sido aprovado aí em caráter emergencial, você aí que está assistindo a gente, deve procurar, né, a Secretaria de Saúde mais próxima, ou seja, da sua cidade, para ver em que grupo de prioridade você se encontra, tá? Nós recomendamos, e inclusive as sociedades médicas e o nosso grupo internacional também, recomenda que os pacientes tomem a vacina do Covid. Doutor, qual que eu vou tomar? Olha, a que tiver disponível. Sim. Tá? Elas têm as eficácias mínimas, elas foram avaliadas por órgãos regulatórios de respaldo, né? Instituições como a Anvisa, por exemplo, e que, portanto, oferecem a segurança necessária para a população. Eu acho importante esse comentário, Dr. Ramon, para tirar essa política. Fica muito polêmico um assunto. Olha, você sempre tomou vacina, você tomou vacina para poliomielite, você tomou uma série de vacinas. E outra coisa, essa vacina não é feita de vírus vivo. Né? Isso que é importante as pessoas saberem. Verdade. Né? Ela não é feita do vírus vivo atenuado, ela é feita sim de componentes. Isso, que vão estimular a produção, né? Tem a questão de anticorpos, para que você crie esses anticorpos, e não é uma vacinação de vírus vivos. Então nós indicamos, inclusive, os pacientes em tratamento oncológico, Sim. Mesmo que seja uma eficácia reduzida nesses pacientes oncológicos, na qual nenhuma vacina foi testada em pacientes com câncer, nós não podemos deixar de indicar. Lógico, respeitando a indicação e o momento do paciente com o seu oncologista. É verdade. Tem 2 pontos que eu queria pôr aqui também para ti. Tô falando daquela publicação da Holanda. Teve uma outra publicação também do pessoal de Nova York, uma casuística dos pacientes com Covid, e eles viram que os pacientes com câncer, normalmente eles morriam menos por Covid do que os pacientes sem câncer, você sabia disso? Sim. Por causa dos cuidados que nós oferecemos e orientamos já de praxe, né? Porque isso já é uma coisa rotineira do oncologista clínico, orientar esses cuidados para os pacientes. Nós aqui no NAIC estamos adotando uma estrutura de alguns pacientes nós testarmos aleatoriamente. Sim. É para ter um dado demográfico nosso interno. Claro. E isso tem funcionado. Nós pegamos testes positivos, orientamos, isolamos esses pacientes e tem funcionado bem. Dr. Ramon, o NAIC agradece a sua presença, você que é oncologista e faz parte do time aqui conosco, oncologista renomado em São Paulo, professor. Espero que possa estar mais vezes aqui. Eu gostaria que você desse uma palavra final aqui para todo o nosso time. Bem, Marcelo, muito obrigado pelo convite de estar aqui na TV NAIC, é um prazer para mim.
ter essa oportunidade de dividir com você aí, paciente, do outro lado da tela, essas informações que eu acho que vai ser muito importante para você. E, por último, a nossa dica é: prevenir é melhor do que remediar. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Procure o seu médico, diagnostique e trate o seu câncer em precisão. Muito obrigado. Obrigado a todos. Curtam o nosso link, deixe seu like, comente. Mais um programa TV Nike.